Vamos tocar o barco aqui, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Tiago Silva chega agora com uma notícia triste para a comunidade católica. A paróquia São Paulo Apóstolo foi invadida e vandalizada por um criminoso. Uma televisão foi levada da igreja, mas esse foi o menor dos prejuízos. Por quê, Tiago Silva? Porque dessa vez, Jason, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Eles entraram na sacristia da igreja, o criminoso entrou, ele pegou a hóstia, né, onde ficava armazenada ali as hóstias, esparramou o corpo de Cristo. É assim que o católico acaba denominando a hóstia, o momento da Santa Ceia, ali aquele momento de união, e pisoteou, o que deixou todo mundo revoltado com as cenas que você acompanha aqui no Balanço Geral. Conversei com o padre Márcio. O padre está indignado porque é a quarta vez, Jason, que invadem a paróquia. Eles levam o que podem carregar e esquecem que a paróquia, ela realiza um trabalho voluntário que ajuda os moradores de rua da região do Beraba, do Auer, do Boqueirão. Uma situação bastante complicada. A gente foi até lá e acompanhou de perto essa história. Veja. Hóstias espalhadas pelo salão da igreja. Quem é católico e viu a cena se emocionou. O pessoal da comunidade, muitos vieram aqui, inclusive muitas pessoas entraram em choro porque ficaram muito sentidas. Falaram, como já disse o Dom Peroso para mim, olha, o material, né, a televisão, a TV que foi levada, essas coisas a gente recupera. Mas o lado sentimental do cristão que tem Jesus Cristo realmente vive no seu coração, o respeito para com a Eucaristia, o que aconteceu foi uma coisa muito triste para nós. O corpo de Cristo foi pisoteado por um ladrão. O criminoso arrombou a paróquia São Paulo Apóstolo na calada da noite. Entrou na sacristia, furtou objetos sagrados da igreja e fugiu, levando ainda uma televisão. Em 2023, foram 4 furtos registrados aqui na igreja. Já levaram os botijões, o bebedouro, o microfone do padre. Mas o que aconteceu aqui esta semana foi considerado mais grave, pois o criminoso não respeitou a sacristia da igreja. O que me entristeceu mais foi eu ver o sacrário arrebentado, né, e as hóstias no chão, porque além disso estava pisoteadas algumas delas, porque o cara arrastou para cá o sacrário e aí acho que ele reforçou a porta para arrebentar e jogou as partículas no chão. Além disso, mais 2 âmbulas que tínhamos e 2 tecas para adoração do Santíssimo, que também levou, e dentro delas tinha partículas. O padre procurou a polícia, registrou a ocorrência e espera que o ladrão se arrependa e pague pelo crime. Dá tempo desse criminoso se arrepender, padre? Sempre, sempre. Isso a gente vai sempre ver. Como o próprio Judas, né, que se arrependeu do que ele tinha feito, por isso que o Cristo não condenou, e nós temos essa possibilidade, Deus dá sempre a condição da pessoa de rever a sua vida, se arrepender e refazer a sua caminhada. É isso, é esse criminoso que provavelmente, viu, Jason, deve estar anunciando os produtos roubados, furtados da igreja em alguma rede social. Por isso o apelo nesse exato momento que você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, que denuncie, que entre em contato com a polícia, a Delegacia de Furtos e Roubos está investigando o caso. Até o microfone lá da igreja os caras levaram. Imagine levar embora teu microfone. Tenho certeza que você vai ficar revoltado, né, Jason? Sem o microfone não sou nada, né? Eu preciso do microfone para trabalhar. Eu, doutora Márcia, assim como você, né? Tiago Silva e todos nós aqui. Imagine o padre lá na igreja, na hora da missa. Claro que é importante. Agora, você que é cristão, atenção, você que é cristão, você que é católico, tá? Você não vire um receptador. Preste atenção, porque você pode cometer um pecado, né? E depois você tem que ainda responder para a justiça e para a polícia porque que comprou aí um material roubado da igreja. Tô certo ou tô errado, doutora Márcia? Está certo, mas independente da fé que a pessoa processe, com certeza estamos todos, pessoas de bem, consternadas com essa situação. Porque afinal de contas sabemos que as igrejas, além, é claro, da missão do evangelho, ainda tem essa missão de atender as pessoas, e isso causa um grande prejuízo e um atraso. E sim, queremos que ele seja identificado, que ele seja punido e depois que ele se resolva com Deus. Pois é, exatamente, é o que a gente espera. Agora, respeito é bom, viu? E respeitar a fé
respeitar a religião das pessoas é muito importante. Muito, muito, muito. Tenho certeza que o homem lá de cima está vendo, viu? Quando você abusa, quando você exagera, quando você desafia, não é? As questões espirituais, as coisas em volta de você, pode começar a não dar certo. Pode começar a não dar certo. Pensa nisso. Pensa nisso. Vamos tocar o barco aqui, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Tiago Silva chega agora com uma notícia triste para a comunidade católica. A paróquia São Paulo Apóstolo foi invadida e vandalizada por um criminoso. Uma televisão foi levada da igreja, mas esse foi o menor dos prejuízos. Por quê, Tiago Silva? Porque dessa vez, Jason, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Eles entraram na sacristia da igreja, o criminoso entrou, ele pegou a hóstia, né, onde ficava armazenada ali as hóstias, esparramou o corpo de Cristo. É assim que o católico acaba denominando a hóstia, o momento da Santa Ceia, ali aquele momento de união, e pisoteou, o que deixou todo mundo revoltado com as cenas que você acompanha aqui no Balanço Geral. Conversei com o padre Márcio. O padre está indignado porque é a quarta vez, Jason, que invadem a paróquia. Eles levam o que podem carregar e esquecem que a paróquia, ela realiza um trabalho voluntário que ajuda os moradores de rua da região do Beraba, do Auer, do Boqueirão. Uma situação bastante complicada, a gente foi até lá e acompanhou de perto essa história. Veja. Hóstias espalhadas pelo salão da igreja. Quem é católico e viu a cena se emocionou. O pessoal da comunidade, muitos vieram aqui, inclusive muitas pessoas entraram em choro porque ficaram muito sentidas. Falaram, como já disse o Dom Peroso para mim, eu falei, olha, o material, né, a televisão, a TV que foi levada, essas coisas a gente recupera. Mas o lado sentimental do cristão que tem Jesus Cristo realmente vivo no seu coração, o respeito para com a Eucaristia, o que aconteceu foi uma coisa muito triste para nós. O corpo de Cristo foi pisoteado por um ladrão. O criminoso arrombou a paróquia São Paulo Apóstolo na calada da noite. Entrou na sacristia, furtou objetos sagrados da igreja e fugiu, levando ainda uma televisão. Em 2023, foram 4 furtos registrados aqui na igreja. Já levaram os botijões, o bebedouro, o microfone do padre. Mas o que aconteceu aqui esta semana foi considerado mais grave, pois o criminoso não respeitou a sacristia da igreja. O que me entristeceu mais foi eu ver o sacrário arrebentado, né, e as hóstias no chão. Porque além disso estava pisoteadas algumas delas, porque o cara arrastou para cá o sacrário e aí eu acho que ele reforçou a porta para arrebentar e jogou as partículas no chão. Além disso, mais 2 âmbulas que tínhamos e 2 tecas para adoração do Santíssimo, que também levou e dentro delas tinha partículas. O padre procurou a polícia, registrou a ocorrência e espera que o ladrão se arrependa e pague pelo crime. Dá tempo desse criminoso se arrepender, padre? Sempre, sempre. Isso a gente vai sempre ver. Como o próprio Judas, né, que se arrependeu do que ele tinha feito, por isso que o Cristo não condenou. E nós temos essa possibilidade, Deus dá sempre a condição da pessoa de rever a sua vida, se arrepender e refazer a sua caminhada. É isso, é esse criminoso que provavelmente, viu, Jason, deve estar anunciando os produtos roubados, furtados da igreja em alguma rede social. Por isso o apelo nesse exato momento que você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, que denuncie, que entre em contato com a polícia, a Delegacia de Furtos e Roubos está investigando o caso. Até o microfone lá da igreja os caras levaram. Imagine levar embora teu microfone. Tenho certeza que você vai ficar revoltado, né, Jason? Sem o microfone não sou nada, né? Eu preciso do microfone para trabalhar. Eu, doutora Márcia, assim como você, né? Tiago Silva e todos nós aqui. Imagine o padre lá na igreja, na hora da missa. Claro que é importante. Agora, você que é cristão, atenção, você que é cristão, você que é católico, tá? Você não vire um receptador. Preste atenção, porque você pode cometer um pecado, né? E depois você tem que ainda responder para a justiça e para a polícia porque que comprou aí um material roubado da igreja. Tô certo ou tô errado, doutora Márcia?
Tá certo, mas independente da fé que a pessoa processe, com certeza estamos todos, pessoas de bem, consternadas com essa situação. Porque, afinal de contas, sabemos que as igrejas, além, é claro, da missão do Evangelho, ainda tem essa missão de atender as pessoas. E isso causa um grande prejuízo e um atraso. E sim, queremos que ele seja identificado, que ele seja punido e depois que ele se resolva com Deus. Pois é, exatamente, é o que a gente espera. Agora, respeito é bom, viu? E respeitar a fé, respeitar a religião das pessoas é muito importante. Muito, muito, muito. Tenho certeza que o homem lá de cima está vendo, viu? Quando você abusa, quando você exagera, quando você desafia, não é? As questões espirituais, as coisas em volta de você, pode começar a não dar certo. Pode começar a não dar certo. Pensa nisso. Pensa nisso.